Bom, eu vou voltar com vocês conforme estava combinado. Deixa eu aumentar isso aqui, fica mais alto, senão a minha mão fica enorme no vídeo. Olha só, o que a gente tinha combinado? Que a gente ia ler O Homem dos Lobos para poder dar continuidade. Eu escapei do Homem dos Lobos de todas as maneiras, porque ele era muito grande. Mas valeu muito a pena. Agora, eu vou ter que voltar com vocês, não começando do 119, mas vindo desde o 112. Vocês vão ver por quê. Diz assim: pois está claro, por outro lado, que a abstenção do analista, ou a abstinência de falar, sua recusa a responder, é um elemento da realidade na análise. Mais exatamente, é nessa negatividade, na medida em que ela é pura, isto é, ela é destacada, no sentido de desvinculada, destacada do todo, de qualquer motivo particular que reside a junção entre o simbólico e o real. Por quê? É nesse lugar onde o imaginário está excluído é que a gente deixa de ser conversa de botequim, é onde está o ato analítico, é onde você faz o papel de coro grego, não é? Não aquele coro escrito de véspera, o coro que perturba a fala toda arrumadinha. Já comentei isso tudo com vocês. O que se compreende pelo fato de esse não agir fundamenta-se em nosso saber afirmado do princípio de que tudo o que é real é racional, e pelo motivo daí decorrente de que é ao sujeito que cabe descobrir sua dimensão. Vocês lembram que o Homem dos Lobos deixa o Freud desconcertado. Ele vai contando, ele vai fazendo vir à tona o sujeito do inconsciente. Ele vai falando, contando história, fazendo as ligações, falando das fantasias, deixando as lacunas, repreenchendo, tentando preencher, botando outras coisas. E lá vai ele, e o Freud, como na época ainda se metia bastante, ainda faz perguntas, então o negócio avança muito. De resto, essa abstenção, essa abstinência nossa, não é indefinidamente sustentada. Depois que a questão do sujeito assume a forma de fala verdadeira, fala plena, não é aquele blá 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 vazio, nós a sancionamos com nossa resposta, embora também tenhamos mostrado que uma fala verdadeira já contém sua resposta e que apenas reproduzimos com tá aí, é isso aí, seu refrão. Que quer dizer isso, senão que nada fazemos a não ser dar à fala do sujeito sua pontuação dialética. Eu tenho uma pessoa que eu trato que é muito engraçada, que a hora que eu falo um tá aí desses, ele fala, bingo! Ele mesmo se levanta do divã. É dele, ele tipo assim, cheguei onde eu precisava. Bom, vê-se, portanto, o outro momento em que o simbólico e o real se conjugam, e já o havíamos apontado teoricamente, na função do tempo, o que merece que nos detenhamos por um momento nos efeitos técnicos do tempo. Eu falei para vocês dos dois tempos da outra vez. O tempo desempenha seu papel na técnica em diversas incidências. Eu falei até do camelo, do leão e da criança que eu tinha escrito, que é o percurso de uma análise. Eu falei várias coisas para vocês.
esse trabalho que eu apresentei através do corte freudiano num congresso deles, né? Acho que foi no Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, mas não tenho certeza. Pode ter sido também na Aliança Francesa, não me lembro. Ele se apresenta mas está publicado, inicialmente na duração da análise total e implica o sentido de ser dado ao término da análise, que é a questão prévia das marcas, dos signos de seu fim. Tocaremos no problema da fixação de seu término, do seu prazo, em francês está. Mas está claro, desde já, que essa duração só pode ser antecipada para o sujeito como indefinida. Isso por duas razões, que só podemos distinguir na perspectiva dialética. Isso tudo estou falando porque vocês lembram que o Freud manda parar. A perspectiva dialética vem duas aí. Uma que provém dos limites de nosso campo. Qual é o nosso campo? O campo da linguagem. E confirma nossa colocação sobre a definição de seus confins. Não podemos prever no sujeito qual será o seu tempo para compreender. Vocês lembram que tem 3 tempos, está lá no tempo lógico e a seção da certeza antecipada do Lacan, que está na parte 3, na página 190 do Zicri em português. Tem a hora que o camarada vê e conclui. E depois ele vai embora compreender. Tempo de compreender, para compreender, na medida em que ele inclui um fator psicológico que nos escapa como tal. Agora vem a segunda perspectiva. Outra que é propriamente do sujeito. Por que escapa como tal? Porque você não sabe o que ele vai compreender depois do bingo? O que vai vir? Não sei. Outra sessão, outra história. Várias coisas ao longo daquele período de tempo lá. E depois da análise, quando ele já não for mais meu analisante, ainda vai ter coisas mexendo aí. Outra que é propriamente do sujeito e pela qual a fixação de um término equivale a uma projeção espacializante, onde ele se encontra desde logo alienado de si mesmo. Vocês lembram que o Freud botou um tempo. Aqui está alienado para si mesmo. Aconteça o que acontecer. Já que o prazo de sua verdade pode ser previsto. Advenha o que advier. Por isso que eu falei, aconteça o que acontecer. Na intersubjetividade intervalada. Depois que eu botei o tempo, pode acontecer o que acontecer. É que a verdade já está dada, ou seja, restabelecemos no sujeito sua miragem, sua fantasia, sua imagem especular, original. Na medida em que ele deposita em nós sua verdade e em que, ao sancionar, quer dizer, ao ratificar, ao validar isso com nossa autoridade, porque nós somos sujeitos supostos saber, instalamos sua análise numa aberração que será impossível de corrigir em seus resultados. Foi justamente isso que aconteceu no célebre caso do homem dos lobos, que nós vimos, cuja importância exemplar foi tão bem compreendida por Freud que ele tornou a se apoiar nela em seu artigo sobre análise finita e infinita. Terminável e interminável não serve, né? Tá, a nota é finita e infinita. Na verdade é und, embora em francês esteja ou, mas é und é e. É análise finita e infinita. Por quê? Ela termina. Mas acontece que
ao longo da sua vida sempre vai ter umas partes dessa análise que vão voltando, vão voltando. Você já acabou a análise. Já falei disso. Essa análise terminável e interminável, assim tá traduzida, foi escrita como uma resposta ao Ferenczi. Isso eu já falei também. Agora sim, vamos entrar no 119. A fixação antecipada de um prazo, primeira forma de intervenção ativa que Freud fez, inaugurada. Aqui tem um pró-pudor, a tradução diz ó-pudor, e no latim disso diz vergonha. Pelo próprio Freud, seja qual for a certeza divinatória, abre parênteses, no sentido do termo, fecha parênteses, de que possa dar mostras o analista ao seguir seu exemplo, sempre deixa o sujeito na alienação de sua verdade. Tem uma nota, eu falei, quando fala no sentido do próprio termo, essa certeza divinatória. A nota diz assim: conferir Aulo G. Gálio, Noites Áticas, volume 2, página 4. Num processo, quando se trata de quem será encarregado da acusação e quando duas ou várias pessoas solicitam inscrever-se para esse mistério, o julgamento pelo qual o tribunal nomeia o acusador chama-se adivinhação. Essa palavra provém de que, sendo o acusador e o acusado duas coisas correlatas e que não podem subsistir uma sem a outra, e apresentando o tipo de julgamento de que se trata aqui, um acusado sem acusador, há que recorrer à adivinhação para descobrir o que a causa não indica, o que ela continua a deixar desconhecido, ou seja, o acusador. Aliás, encontramos a confirmação disso em dois fatos do caso de Freud. Primeiro, o Homem dos Lobos, malgrado todo o feixe de provas que demonstram a historicidade da cena primária, malgrado a convicção que ele manifesta a respeito dela, imperturbável ante as dubitações metódicas cuja prova Freud lhe impõe, jamais consegue, entretanto, integrar-lhe a rememoração em sua história. Isso é verdade, vocês viram o caso. Segundo, o Homem dos Lobos demonstra ulteriormente sua alienação da maneira mais categórica sob uma forma paranoide. A gente vai ver isso em outro momento. É verdade que aí se imiscui um outro fator. Paranoide não é paranoico, hein? Paranoide é em forma de paranoia. É verdade. Lembra? Ele ficava achando que as pessoas podiam achar ele sovino ou perdulário, né? Como é que ficava? Ele ficava tudo cheio de preocupações com o que podiam pensar dele. Ele não queria que soubessem quem ele era. Vocês lembram disso? É verdade que aí se imiscui um outro fator pelo qual a realidade interfere na análise, a saber, o dom pecuniário de cujo valor simbólico nos reservamos tratar em outro lugar, nos reservamos ele e Lacan, ele vai tratar disso em outro lugar, mas cuja importância já se indica no que evocamos do vínculo da fala com o dom constitutivo da troca primária. Vocês lembram, né? Ele não sabia. Eu até falei que esse tipo de analisante que não sabe o valor do dinheiro que tem, é muito difícil da gente precificar a análise, porque não tem noção do dinheiro que tem. Ele não sabe o que é caro, o que não é caro, ele gasta sem ter noção. Tem que ter certas horas que ele não pode gastar, ele não sabe. Ora, aqui o dom pecuniário é invertido por uma iniciativa de Freud em que podemos reconhecer tanto quanto sua insistência em voltar ao caso, a subjetivação
não resolvida nele, dos problemas que o caso deixa em suspenso. E ninguém duvida de que esse tenha sido um fator desencadeador da psicose. Aliás, sem saber dizer muito bem por quê. O rapaz, depois da guerra, perde tudo e volta a buscar o Freud. Vocês lembram disso? Em 1919, passa um tempinho com Freud e depois vai para uma outra analista. Não será compreensível, no entanto, que admitir que um sujeito seja mantido à custa do Pritaneu, o Pritaneu em Atenas é um edifício ocupado pelos prítanos, que são, na antiguidade, são magistrados em muitas cidades. Mas, no termo normal, é o estabelecimento fundado em favor dos beneméritos da pátria. No caso, cada um dos 500 delegados de cada tribo que formavam em Atenas o Conselho dos 500. O Pritaneu da psicanálise é porque ele perde o dinheiro, mas em troca ele deixa que pesquisem o caso dele. Era de uma coleta do grupo que ele recebia sua pensão, a título do serviço por ele prestado à ciência como caso. É também instituí-lo decisivamente na alienação de sua verdade. O material do suplemento de análise em que o doente foi confiado a Ruth Mac Brunswick ilustra a responsabilidade do tratamento anterior, demonstrando nossas afirmações sobre os respectivos lugares da fala e da linguagem na mediação psicanalítica. Mais ainda, é na perspectiva deles que podemos aprender com Ruth Mac Brunswick, que foi a tal analista que pegou depois. Em suma, não se balizou nada mal em sua posição delicada com respeito à transferência. Esse cara era um paciente do Freud, e era quando era rico, aí fica pobre, aí até acaba tendo que trocar uma coisa pela outra. Havemos de estar lembrados do próprio muro, o muro do Lancixé, de nossa metáfora, na medida em que ele figura num dos sonhos, com os lobos do sonho-chave, mostrando-se ávidos de contorná-lo. Nosso seminário sabe tudo isso, e outros poderão aí se exercer nele. Isso foi reescrito, esses dois parágrafos foram reescritos em 66. A gente para aqui e vai para o 127 da próxima vez, porque agora ele vai falar do tempo, da função técnica do tempo, de uma outra forma, e aí vai parar aqui, tá?